Boa noite. Que bom que você está aqui. Realmente é um prazer estarmos aqui juntos nesse culto de adoração ao Senhor. Espero realmente que a gente seja abençoado, que você seja abençoado e saiamos daqui edificados nessa noite. Amém? Vamos adorar ao Senhor, mas antes disso eu quero orar com você. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença. E nós damos graças ao Senhor, Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sustentado a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Nós entregamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tu és bom, Tu és grande, Tu és poderoso. E nós, nessa noite, escolhemos adorar o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Escuridão, meu Deus.
Boa noite, gente, irmãos, irmãs, tudo bom? Que a graça e a paz de Jesus estejam com você aqui nessa noite, amém? Amém. Eu tô bastante feliz de estar tendo essa oportunidade aqui. Geralmente eu falo mais para os adolescentes aqui da igreja, né? Já tem 3 anos isso. E eu acho que eu não vou me adaptar muito, porque todas as vezes que eu falo com eles, eles me interrompem o tempo inteiro, sempre perguntando alguma coisa, e sempre perguntas que não tem nada a ver com o que eu estou falando. Mas eu espero que você saia realmente abençoado e edificado aqui nessa noite, amém? Queria te convidar a orar comigo agora, para a gente entregar esse tempo, esse momento aqui diante de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, mesmo no meio de tanto caos, mesmo no meio de tanta coisa ruim que a gente tem vivido, a gente tem esperança ainda porque nós cremos no Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossa vida, principalmente como igreja. Eu te entrego esse momento, Pai, diante do Senhor, e essa oração que eu faço agora, em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, eu estava pensando no que eu podia falar com vocês aqui hoje e eu estava pensando em casa, o que a gente podia conversar e me veio uma coisa que eu vivi há pouco tempo. Há um mês mais ou menos atrás, eu e a Bianca, a gente estava para mudar de casa, o nosso contrato de aluguel estava para acabar e a gente estava no impasse porque todas as imobiliárias estavam fechadas e a gente não estava conseguindo alugar casa, a gente não estava conseguindo visitar a casa, a gente estava nesse processo. E graças a Deus tudo deu certo, a gente conseguiu alugar uma casa, a gente está morando nela há algum tempo, tem sido uma bênção. E eu estava pensando justamente nisso, sobre casa. Porque também há um mês e pouco atrás, bem nesse período de mudança, a gente teve que fazer uma viagem para Minas, para a casa dos meus pais, porque minha irmã, ela casou lá, ela conseguiu casar, teve que reduzir tudo, né, mas ela conseguiu casar. E eu estava pensando um pouco sobre isso, porque lá eu me sentia em casa. Quando eu estava na casa do meu pai ou quando eu estava na casa da minha mãe, eu me sentia em casa. Mas quando eu estava realmente na minha casa, é diferente, né? Para quem é casado, sabe, né? Quem mora longe dos pais, assim, sabe. Quando você tem a sua casa, o seu canto é diferente. E eu estava pensando justamente sobre casa. Porque casa é um lugar que você sai da sua escola, do seu trabalho, da faculdade. Você chega depois de um dia desgastante, cansado. Você pode tirar o sapato, se jogar no sofá. Você tem uma mesa lá que você pode tomar café. É o lugar que você tem liberdade. E eu estava pensando sobre isso porque, além de liberdade, casa, para mim, hoje, casa é um lugar que eu tenho, é como se fosse um refúgio. No meu caso mesmo, eu sou de Minas, então eu vim para cá. Aqui não é tão meu ambiente assim, é muito diferente de lá. E quando eu estou em casa, a Bianca, por exemplo, ela percebe que eu estou com um pouco de saudade de casa, a primeira coisa que ela faz é fazer um feijão tropeiro. E o Isaac provou esse tempo atrás o feijão tropeiro, né? Ele pode falar que é muito bom mesmo. Para ver se mata um pouco da saudade. Mas lá eu estou em casa. Eu sei que se eu for em qualquer outro lugar, talvez eu não vou comer esse feijão tropeiro. Mas em casa eu tenho a liberdade de comer, é o meu refúgio. E eu estava pensando um pouco nisso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo, por favor. Salmos 84. Salmos 84, versículo 10. Amém? Então a gente está falando aqui de casa, e casa então eu entendo como um refúgio, um lugar que você tem liberdade, um lugar que você tem paz. Aqui no Salmos 84 diz assim, ó: melhor
é um dia em teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Prefiro ficar na porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas dos ímpios. Isso é muito legal porque ele diz aqui que é melhor ele ficar um dia nos átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Não sei se você sabe, mas antigamente o tabernáculo não era uma igreja fixa assim, né? Eles iam caminhando, Deus ia dando a direção para eles. E o tabernáculo ele era dividido em 3 partes. Tinha o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Só que o povo só podia ficar no átrio, que era a parte externa ali do tabernáculo, onde aconteciam os sacrifícios e tudo mais. Então, na porta da casa de Deus, o salmista fala, eu prefiro ficar um dia aqui do que em qualquer outro lugar. Ele poderia ter citado festas, ele poderia ter citado qualquer outro lugar, mas ele disse, eu prefiro ficar aqui um dia. Isso passa para mim que ele entendia que ali de fato era a casa de Deus, a casa do Pai dele. E é interessante pensar nisso porque ele encontrava com certeza paz, ele entendia que aquele lugar era um lugar seguro. Eu acredito que ele realmente entendeu que aquele lugar era sua casa. E pensando nisso, eu me lembrei de uma história muito interessante, eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar, que é a história do filho pródigo. E eu queria que você abrisse sua Bíblia de novo, no livro de Lucas, capítulo 15, por favor. Que a gente vai ler um pouquinho dessa história. Lucas, capítulo 15, tá? Amém? Então vamos lá. Aproximava-se Jesus... Não, desculpa. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das comidas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avisou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Coloque nele um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. É muito legal isso aqui, porque eu consegui pegar algumas coisas dessa história, provavelmente você já ouviu ela bastante, né? Mas eu queria pensar em 3 coisas com vocês aqui. Você pega água para mim, por favor. A primeira é que, como o filho, nós entendemos que nós temos uma riqueza, nós temos uma herança, mas ela não vem de nós, ela vem do nosso pai.
Em Filipenses 2 diz assim, tenho entre vós o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo. Jesus aqui é muito forte isso, porque Jesus deixou toda a sua glória, ele deixou a sua natureza de Deus, né? Ele deixou todo o seu poder para vir para a terra, para morrer no meu lugar, no seu lugar. Com isso, ele nos deixou uma herança. Com isso, ele nos deixou uma riqueza. E é legal porque essa riqueza de um dia vivermos eternamente com ele é a maior riqueza que a gente poderia ter no mundo. E é legal porque quando eu penso nisso, eu penso que além de herdeiro, Jesus me tornou e tornou a você amigo dele. Então, mais do que um relacionamento de herança, de riqueza, você tem a possibilidade de ter um relacionamento de amizade com Jesus, com o dono de toda essa riqueza. E o legal é que quando a gente para entender tudo que Jesus realmente fez, ele ter se tornado servo, o maior servo que passou pelo mundo, a gente entende e a gente dá mais valor não só para a riqueza, mas para o dono dessa riqueza. Se você entende o que Jesus sofreu no seu lugar, você não vai dar somente valor à vida eterna, ao que ele pode te oferecer, mas você vai dar valor ao que ele é. Aquele filho provavelmente não tinha, o pai daquele garoto talvez passou a vida inteira juntando, né, bens e materiais, dinheiro, para o garoto assim, em dias gastar tudo. Talvez o garoto não sabia, não tinha noção do esforço que o pai teve para juntar tudo aquilo. Talvez você não tenha dado a importância de verdade para a riqueza que Jesus deixou para a gente, porque você ainda não entendeu o tamanho do sacrifício. Porque não foi simplesmente uma morte, não foi simplesmente uma dor. Então, talvez nessa noite o que você precisa pensar é um pouquinho mais em como essa herança foi deixada a você. Aqui em Filipenses diz que nós somos herdeiros. Mas como essa herança foi passada a você? Eu fico pensando que Jesus, ao morrer no seu lugar, morrer no meu lugar, ele pegou o amor mais puro e intenso possível, que era algo totalmente abstrato, era algo totalmente invisível, e ele conseguiu dar uma dimensão para a gente. Eu acho que ele pegou algo que era invisível e tornou totalmente visível. O que eu penso em Jesus morto na cruz é a maior dimensão de amor que poderia ter existido. Então eu acho que hoje a gente só consegue dimensionar o amor, eu acho que hoje a gente só consegue entender o amor porque ele foi o próprio amor. A atitude dele de nos dar essa herança, de morrer por você, por mim, foi o amor. Então, eu acredito que Jesus tornou o invisível visível para você e para mim. E uma outra coisa que eu parei para pensar, que é o que acontece quando eu não ouço meu pai. Eu e a Bianca, a gente tem a experiência de cuidar dos adolescentes aqui da igreja. Há 3 anos isso. Então, várias vezes, todo mundo aqui já conviveu ou convive com adolescente. Então, várias vezes eles chegam com uma ideia que a gente sabe o resultado, a gente sabe que vai dar problema, sabe que não vai ser legal. Aí eles chegam achando que é a melhor coisa do mundo. Aí a gente chega e fala assim, olha, eu acho que você não devia fazer isso. Não, mas eu quero, eu vou fazer, eu acho que você não devia fazer isso.
todas as vezes, 100% das vezes, deu problema para o adolescente. Não é porque a gente é muito bom, é porque a gente já viveu aquilo, a gente sabe. Em João 10, 14, diz assim, Jesus diz: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. É muito legal porque Jesus fala que ele é o bom pastor, ele diz que conhece as suas ovelhas, mas ele também diz que as ovelhas o conhecem. Ele diz que é conhecido pelas suas ovelhas. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Vou pegar aí nesse último mês, nessa última semana, quantas vezes você ouviu a voz de Jesus? Há quanto tempo você não ouve a voz de Jesus? Eu comentei isso com os meninos há um tempo atrás, que a gente sempre precisa ser guiado por alguém. Tem pessoas que são guiadas por ideologias, tem pessoas que são guiadas por séries ou filmes na Netflix, tem pessoas que são guiadas por cantores ou cantoras, tem gente que é guiado pelo seu emprego. E às vezes as pessoas estão dando mais ouvido a essas coisas do que a voz de Jesus. Então fica um questionamento: será que você tem colocado Jesus como pastor da sua vida, como seu pastor? Porque se você não tem escutado a voz dele, se você tem ouvido muitas outras coisas, mas você não consegue ouvir a voz de Jesus, talvez você está sendo pastoreado por qualquer outra coisa, menos Jesus. É duro falar isso e pensar nisso, porque é difícil nós, como cristãos aqui, pensar, cara, não, Jesus é meu pastor, com certeza. Mas será que ele tem exercido essa função na sua vida? Porque a gente vê hoje em dia pessoas sendo pastoreadas por muitas ideologias, por muitos influenciadores, mas pouco sobre Jesus, muito pouco sobre Jesus. E o pior disso tudo, eu acho que às vezes a gente tem dado ouvido principalmente ao nosso cansaço, aos nossos problemas. Eu acho que isso tudo vai nos afastando realmente do nosso pastor, que deveria ser Jesus, né? E eu pensando nisso, eu lembrei de uma conversa que eu tive com meu pai é advogado. E uma conversa que eu tive com ele uma vez, ele falou assim: Lud, você não sabe, uma das maiores coisas que eu vejo dentro do direito, dentro da advocacia, é filhos, irmãos, brigando por causa de herança. E muitas vezes o pai ou a mãe estão vivos ainda. A gente vê muitas novelas, né, filme, essas coisas de já estão brigando para saber quem vai ficar com a casa, quem vai ficar com o carro, quem vai ficar com o dinheiro. Irmãos. Porque na cabeça dos irmãos, assim como do filho, se ele tivesse a parte dele, se ele tivesse a herança dele, aí sim ele ia começar a viver. Aí o melhor da vida dele ia chegar. Só que a gente esquece, assim como o garoto aqui, o filho pródigo, que o melhor não está por vir, ele já veio. No nosso caso aqui, o melhor não está por vir, o melhor já veio na pessoa de Jesus Cristo. Então, se você está esperando a eternidade, o céu, legal, a gente tem que almejar e querer isso mesmo. Mas o melhor de Deus não está por vir, já veio na pessoa de Jesus. Tem uma música do Leonardo Gonçalves que ele fala: eu sou um estrangeiro, mas eu compreendo que o eterno lar começa no momento em que eu te encontrar. Então começa aqui. A sua vida com Jesus, a eternidade, o céu, começa aqui.
Isso para mim abre minha mente de uma forma assim diferente. Porque eu começo a entender que eu não preciso ficar esperando a volta de Jesus para viver com Ele, para ter relacionamento com Ele. Então, aquele filho, por exemplo, ele entendeu que ele tinha tudo que ele precisava ali, não estava para chegar, ele já tinha tudo que ele precisava ter. Tinha o amor do pai, tinha o carinho do pai, tinha o zelo do pai dele. Talvez você está esperando muita coisa lá na frente, mas está esquecendo que você tem muito hoje. Por mais que você tenha muitas dificuldades, por mais que você tenha muitos problemas, eu tenho absoluta certeza que você tem muito hoje. Porque se você tem Jesus, parece meio clichê falar isso, mas se você tem Jesus, você tem tudo, você tem toda a herança, você tem toda a riqueza. E a última coisa que eu pensei lendo esse texto é que, independente de tudo que o filho fez, as portas da casa do pai continuaram abertas para ele. Eu não sou pai ainda, mas o mais próximo disso que a gente tem hoje são os adolescentes. E várias vezes a gente já recebeu casos e adolescentes numa situação péssima, mesmo a gente tendo falado, não faz. Foram lá, fizeram, bateram com a cara na parede, né? Chegaram arrependidos, falando, Lud, minha vida está acabada, eu não sei o que eu vou fazer. A gente abraça e fala, não, vamos aqui, estamos juntos. Imagina para um pai, eu imagino o sentimento de um pai com o filho. E é legal pensar nisso porque o pai trata aqui na Bíblia a volta do filho como um renascimento. Eu imagino que, para quem é pai aqui, pode falar, o nascimento de um filho deve ser realmente algo maravilhoso. E ali ele disse, eu estou presenciando aqui o renascimento do meu filho. Muito legal isso. Só que, antes do pai dizer tudo isso, o filho disse para o pai, pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra Deus, pequei diante dos céus aqui, me perdoa, eu não quero mais fazer isso, eu reconheço os meus erros. Então o garoto não chegou assim, pai, me desculpa, mas foi por causa disso, foi por causa daquilo. Ele não chegou com desculpinha. Ele chegou arrependido, ele chegou destroçado, ele chegou arrebentado e falou, pai, me perdoe, eu pequei contra o Senhor. Talvez se ele chegasse com as desculpinhas, o pai, mesmo se alegrando ali, ia falar, não, mas não foi bem assim. Ele ia dar uma dura no garoto. O garoto desonrou a família, o garoto gastou bens que o pai talvez juntou uma vida inteira. Ele entendeu, ele se arrependeu. E vai uma coisa que eu pensei, é que você, quando chegar diante de Jesus, diante do seu Pai, não chegue com desculpas. Não tenta maquiar o que você fez. Eu falo muito isso principalmente para os adolescentes. Jesus morreu pelos nossos pecados, não foi pelas nossas desculpas. Se você chegar diante de Jesus, Jesus, eu pequei, mas foi porque meu amigo pediu para... Não tem isso. Assuma seus erros, os seus pecados. Porque Jesus, como a gente cantou aqui, Ele é um bom pai, Ele é um bom pastor. E as portas da casa dele sempre estarão abertas para você. Independente do que você fez, independente do que você tenha feito. Então eu queria concluir isso tudo aqui com algo que, numa posição que eu já me vi há muitos anos atrás. O garoto pegou os bens que ele tinha direito, gastou,
foi para longe do Pai, deixou de ouvir a voz do Pai. E no momento em que ele se toca, é muito interessante, porque ele sabia que ele era filho, mas ele não parecia mais ser filho. Ele sabia que ele era filho, mas ele não parecia mais com o pai dele. Ele sabia da natureza dele, ele sabia o que ele era, ele sabia o que ele tinha direito, mas ele não parecia mais ser filho. Ele estava ali com fome, querendo comer as comidas dos porcos, não tinha lugar para dormir. Ele se encontrou numa posição em que ele reconheceu o que ele era, mas ele não se parecia mais com isso. E eu pensei muito nisso porque há muitos anos atrás eu cresci na igreja, mas eu passei um período meio afastado. E um dia, num culto, eu entendi que eu era filho, mas eu não parecia mais com Jesus. Não parecia mais ser filho de Jesus. Foi aí então que eu decidi me entregar novamente, como garoto, pedir perdão por tudo que eu tinha feito. E assim como na minha vida, eu acredito que depois que esse garoto voltou, o relacionamento dele com o pai deve ter sido maravilhoso. De amizade, de cumplicidade, de carinho. O garoto aprendeu a dar valor ao pai, ao que o pai tem, ao que o pai conquistou. Então, pensando nisso tudo, eu queria que você pensasse agora comigo em como está a sua vida perante a Jesus como seu pai, como seu pastor. Eu queria que você pensasse se o que você tem escutado, se o que você tem prestado atenção é realmente na voz dele ou na voz de qualquer outra coisa. Se todo mundo aqui começa a gritar, você não vai ouvir uma pessoa só, você não vai conseguir prestar atenção em uma coisa só. É isso que acontece. A gente está lá fora, a gente ouve informação, a gente ouve muita gente, a gente ouve tudo, mas a gente precisa parar, sair do barulho, ir para dentro do quarto e ter um tempo com o Pai. Talvez é o que está faltando para você. Ter um tempo com o Pai. Voltar a se parecer com o Pai. Voltar a ter a cara de um filho bem cuidado. Então eu queria te convidar a fechar seus olhos agora um pouquinho. Eu pedi para o Estevão cantar uma música para a gente e logo depois a gente vai orar.
nossas vidas. Jesus, se existe alguém aqui arrependido, Pai, por ter pecado contra Ti, que essa pessoa possa agora receber o Seu perdão, receber a Sua paz. Se existem filhos aqui que estão longe de Ti, Pai, que não se parecem mais com o Senhor, que em nome de Jesus, hoje, essa pessoa possa ser transformada, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu perdão. Jesus, nós clamamos ao Senhor agora, Pai, pela Tua vida, pela vida eterna, mas nós também clamamos, Jesus, para que a gente consiga reconhecer o tamanho do sacrifício que o Senhor fez por nós. Que o Senhor coloque no nosso coração a dor que o Senhor sentiu, o que o Senhor sentiu por nós, que a gente consiga realmente valorizar tudo que o Senhor fez por mim e por nós aqui, Pai. E que esse amor venha de verdade transformar as nossas vidas. Clamamos ao Senhor, Jesus. Clamamos ao Senhor, Pai. Nos ajude a ouvir, Pai. Nos ajude a poder discernir a Sua voz no meio de tantas outras que a gente tem escutado durante todos os dias. Nos ajude, Jesus, a ter tempo com o Senhor. Nos ajude, Pai, a ter tempo para ler a Bíblia, para ouvir a Tua voz, para falar contigo, para ter relacionamento contigo. Nos ensine, Jesus, a conseguir ouvir Tua voz todos os dias. Nos ajude, Jesus, também a falar contigo todos os dias. Queremos ser conhecidos, queremos ser seus amigos, Pai. Nós queremos Te conhecer, mas nós também desejamos, Pai, que o Senhor nos conheça. Nos ajude, Pai. Nos ajude. Muito obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas aqui, nesse tempo de crise. Oramos por Jaboticabal, oramos pela nossa igreja. Muito obrigado, Jesus. Essa oração que eu faço agora, em nome de Jesus.